Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, nossos visitantes, hoje, no Dia Mundial da Alimentação, obviamente que não há que se falar em outro tema que não seja justamente este. Assim como já o fez a deputada Luciana e também o deputado Elton Welter. E nós queremos mais uma vez, senhor presidente, ressaltar aqui a importância de programas que estão sendo feitos no Brasil nos últimos 10 anos, programas de transferência de renda, como é o caso do Bolsa Família, que reduz a miséria em 28%, reduziu a miséria em 28% no nosso país, que tem feito um programa que, gastando 0,5% da riqueza, faz essa transferência, ao contrário de outros países que gastam muito mais, como é o caso da Inglaterra, Estados Unidos, Holanda, que chegam a gastar 4% do PIB. E ainda assim um programa que foi duramente atacado durante muito tempo no nosso país. E por que duramente atacado, senhor presidente? Porque beneficia justamente aqueles que mais precisam de uma alimentação saudável, as escolas, as creches, as entidades muitas vezes associativas, entidades que fazem atendimento a pessoas que estão marginalizadas na sociedade, e o faz através também de um processo extremamente interessante, que é a fixação do pequeno produtor rural, a fixação daquele que de fato produz alimentos, a fixação daquele que tem nesta opção de renda, talvez uma das poucas, não a única, mas uma das poucas alternativas. E é preciso que nós façamos esta referência, senhor presidente e senhores deputados, porque não é possível que nós não entendamos o que significa hoje para o nosso país todo o processo da agricultura familiar. Não é possível que nós não entendamos e ainda assim fechemos os olhos justamente por não entendermos situações como o acontecido recentemente, que foi relatado aqui pelos deputados que me antecederam, e que leva, até por uma questão, muitas vezes, de um entendimento equivocado, companheiros nossos a serem presos. Companheiros da Conab, companheiros que são pequenos produtores rurais. A Polícia Federal desencadeou uma operação, deputado Traiano, no Brasil inteiro, mas especificamente no sudoeste, no centro-sul do estado, e nós temos hoje 9 agricultores presos. Tínhamos aqui também o diretor da Conab e mais uma agricultora que já, por conta de um habeas corpus, estão em liberdade ainda até que julguem, não sabemos o resultado que foi feito no dia de ontem. Mas nós temos 9 agricultores presos. É possível que esses agricultores tenham cometido equívoco? É possível. Mas não é possível condená-los da mesma forma que se condenam aqueles que cometem deliberadamente e com o intuito de fraudar o Estado, erros que levam muitas vezes ao enriquecimento e que fazem com que nós tenhamos muitas vezes que questionar a forma como são feitos esse processo. Na sequência, deputado Luciano. O que me traz a essa tribuna, senhor presidente e senhores deputados, é lembrar que atualmente no Brasil, o programa que nós discutimos, o programa de aquisição de alimentos, beneficia 180 mil produtores, todos os agricultores familiares, 22.369 entidades receptoras responsáveis pela distribuição de 529 mil toneladas de alimento ano. Ao longo dos últimos 10 anos foram beneficiados 2.352 municípios em todos os estados do Brasil. Esse programa é responsável pelo aquecimento da economia local e pelo fortalecimento dos sistemas locais de produção e distribuição. Ora, no Paraná, os produtos da agricultura familiar servem em creches, escolas, hospitais da rede pública, atendendo 3 milhões de pessoas em todo o estado. Na efetivação do programa, cabe destacar a atuação da Conab, como já falei aqui, no cumprimento do papel de efetivar esse programa. E não é possível, senhores deputados e senhor presidente, que nós não entendamos que em 10 anos de programa, com milhões de pessoas atendidas, com centenas de milhares de agricultores prestando serviço, na região sudoeste, na região de Francisco Beltrão, na região de Guarapuava, na região noroeste do Paraná, regiões normalmente extremamente pobres, e que tem nesse programa uma base de apoio para que nós retiremos da pobreza extrema milhões de pessoas. Não é possível pensarmos que por conta de erros pontuais, e que, como lembrou o deputado Elton Welter aqui, que não foram julgados, mas que as pessoas já foram presas, 9 continuam presos, alguns em cadeias públicas, como é o caso de Guarapuava, outros aqui
em hospitais, como é o caso aqui de uma companheira nossa aqui em Curitiba, outros 2 da Polícia Federal. Não é possível que nós pensemos que por conta disso o PAA e todo o programa desenvolvido nesses 10 anos deve sofrer um ataque como está sofrendo. Inclusive com a suspensão do programa, onde muitas entidades não sabem se vão receber e milhares de trabalhadores não sabem para quem vão vender. O governo federal está tomando as providências para que nós desburocratizemos o processo. Mas mais do que isso, nós queremos, assim como o CEDRAF fez, que esses companheiros possam responder em liberdade para que nós não tenhamos a criminalização do movimento social de uma forma assodada, antecipada e sem que nós tenhamos as provas feitas de forma efetiva. Por isso, senhores deputados e senhoras deputadas, é preciso que nós lembremos que as coisas não acontecem por acaso. Nós temos hoje uma situação muito interessante e específica que faz com que o governo americano tenha uma denúncia feita na Organização Mundial do Comércio contra o programa de aquisição de alimentos, contra o Bolsa Família, por dizer que este programa privilegia os pequenos produtores em detrimento dos grandes, como se os grandes não tivessem o apoio incondicional de bilhões e bilhões do Banco do Brasil, do qual eu fui funcionário há 28 anos, estou testemunha de como o Banco do Brasil agia para repassar centenas de bilhões de reais necessários para o grande produtor, necessários para a política de exportação, necessários para que nós desenvolvamos tecnologia no campo, mas sem perdermos de vista que nós não comemos soja, nós não comemos pinos, nós não comemos eucalipto, nós não comemos cana, nós comemos arroz, feijão, leite, trigo. Então, uma e outra agricultura são complementares, não podem ser excludentes. E por serem complementares, que eu quero aqui mais uma vez dizer, nós sabemos de milhões de escândalos dos grandes produtores. Milhões, inclusive aqui no Paraná. Participei no Banco do Brasil, senhor presidente, de investigações que apuraram dezenas de milhões de desvios de reais do governo federal. Um deles, conhecido como escândalo papel, daria para colocar 20 centímetros de adubo em todo o Rio Grande do Sul, em todo o território do Rio Grande do Sul, feito por cooperativas, grandes cooperativas. Ninguém foi preso. Outro aqui, por cooperativas que desviaram recursos. Eu não estou dizendo que as cooperativas têm que ser criminalizadas, mas só para nós termos comparação. Desviaram recursos da própria Copel. Ninguém foi preso. Agora, 9 pequenos produtores estão presos. Alguns não sabem sequer por quê. Se levássemos ao pé da letra todo esse processo, talvez tivéssemos milhares de pequenos produtores presos. E talvez tivéssemos milhares de grandes produtores condenados. Por isso, senhores deputados e senhoras deputadas, eu acho que hoje é um dia de comemorarmos, sim, até porque o governo do Estado está também com um projeto que nós vamos debater aqui, que é interessante, é importante e tem o nosso apoio. Tem o nosso apoio, porque vem reconhecer, inclusive, tudo aquilo que o governo federal fez nesses 10 anos. Mas nós também queremos dizer que somos solidários aos companheiros que estão presos, somos solidários à agricultura familiar e vamos defender a Conab e esses companheiros todos os momentos, porque é assim que nós precisamos fazer, por reconhecer que saem equívocos, os equívocos devem ser sanados. Mas nós não podemos antecipar que esse programa deve ser definitivamente banido quando ele é talvez o melhor programa de toda a nossa história. Deputado Luciano, só me permita, antes de passar só a Vossa Excelência, eu quero, deputado Traiano, depois de passar algumas informações, Vossa Excelência obviamente que não tem obrigação de saber, sobre o Hospital das Clínicas. O Hospital das Clínicas está fechando, infelizmente, esses leitos, porque é uma determinação do Ministério Público do Trabalho, de um termo de ajuste de conduta que foi feito, para que não contratasse mais pela FUNPAR. Há uma lei que criou uma fundação, criou uma entidade que administra hospitais e que a Universidade Federal do Paraná resolveu, e é legítimo que não o faça, aderir a esse programa. Por conta disso ficou sem os funcionários da FUNPAR e sem poder contratar. Eu acho que esse é um debate que Vossa Excelência levanta, que é importante, é interessante. Tenho certeza que Vossa Excelência, assim como nós, terá o maior interesse em contribuir para que nós resolvamos o problema. Nós vamos fazer uma visita com a Comissão de Direitos Humanos, à Delegacia de Guarapuava, para visitar aquelas pessoas que estão presas. Desde já, senhor presidente, faço aqui um convite para todos os deputados da Comissão de Direitos Humanos para que possamos fazê-lo. Então, Brasil sem miséria, por um Brasil, mundo livre da fome, viva a agricultura familiar e viva o Dia Mundial da Alimentação. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.